Saudações, pessoal. Tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a automatização dos nossos pipelines de testes. Aqui nesse caso para aplicações Laravel, mas entendam isso como um conceito genérico que você pode aplicar a qualquer tecnologia, tá? Então vamos partir do princípio, pessoal, que a gente está construindo uma aplicação, né? Seja uma aplicação full stack, uma API, qualquer coisa, né? E estamos desenvolvendo testes para elas, né? Então ali a gente vai, no caso do Laravel, trabalhar com testes unitários para pequenas unidades de código, testes de feature, focando em rotas específicas e também testes de browser ali para simular efetivamente a interação do usuário com o navegador, né? Então, efetivamente simular o usuário navegando entre páginas e fazendo ações, tá? Quando a gente constrói esses testes, né, eles garantem a integridade da aplicação, de modo que se você desenvolver novas features ou fizer correções ou alterações no código, que você não quebre os recursos que já existiam, né? Então, eventualmente você vai construir uma nova funcionalidade e vai precisar mexer em algum recurso que já estava testado. Talvez o teste se mantenha, se aquela condição não mudou, né? Então espera-se que se mantenha o mesmo padrão, né? Em alguns casos, você precisa sim atualizar o teste também, né? Então, construir uma funcionalidade que mudou radicalmente uma rota lá, por exemplo, né? E tínhamos testes para essa rota. O que implica isso? Implica o programador ir lá e atualizar o teste para que ele reflita as mudanças que você fez. Então, que a aplicação evolua, mas de uma maneira saudável, que não quebre toda a aplicação e que, principalmente, você não precise ficar testando manualmente cada recurso, uma vez que sobe uma atualização lá para a produção, né? Então, subir isso sem peso na consciência, basicamente, né? Então, o que a gente tem, pessoal? Nós temos uma suíte de testes que é rodada localmente pelo programador enquanto ele está construindo, né? E nós temos também o conceito de pipeline CI, tá? Que seria integração contínua em português ou continuous integration em inglês, tá? Esse pipeline, ele quer dizer o seguinte, ele preza que você tenha essa suíte de testes sendo executada toda vez que houver mudanças no sistema, tá? E aqui a gente vai ver que tem várias maneiras de você definir triggers para disparar a execução desses testes. Então esse pipeline, pessoal, ele é um extra além do teste que você roda localmente. Estou programando aqui, eu vou executar os testes manualmente para ver se eu não quebrei nada. Por exemplo, antes de subir um código para um branch separado, uma pull request, algo nesse sentido. Então eu vou garantir que o que eu fiz não estragou o sistema todo, né? E também nós vamos ter uma execução remota desses testes. Esse é o pipeline que a gente vai construir na aula de hoje, tá? Então, essa execução remota, a ideia é que ela execute automaticamente. Toda vez que você subir uma atualização, seja uma pull request ou talvez um commit diferente, que você atualize o teu código e ela rode toda a bateria de testes novamente de forma automática, tá? Tem várias maneiras de você fazer isso, dependendo da tecnologia que você está trabalhando, tá? Então vamos partir aqui do princípio que a gente está usando na disciplina, que é o GitHub, tá? O GitHub ele possui um recurso chamado Actions, né? Então GitHub Actions, a referência vai ser essa para vocês pesquisarem. A Action, ela roda nos servidores do GitHub com uma instância do sistema operacional que você escolher, né? Aqui no nosso caso a gente vai escolher, por exemplo, o Ubuntu, né? Que é o mais padrão para rodar esse tipo de teste, né? E ele vai subir uma instância da tua aplicação lá, vai executar todos os testes que você escreveu nela efetivamente, para aí sim te dar um resultado se aquilo está passando ou se algum deles está falhando, tá? No caso do GitHub, o recurso chama Actions, mas saibam que em outras plataformas, por exemplo no GitLab, eles têm a deles. Nós temos inclusive a possibilidade de construir servidores específicos para rodar esse pipeline, né? Então tem tecnologias como o Jenkins que você pode hospedar ela numa VPS e fazer o teu próprio servidor de CI, né? Então quando o pipeline é muito longo, demora muito ou tem um processamento muito pesado para ser executado, né? Pode ser que faça sentido você construir o teu próprio servidor, né? Aqui no GitHub, no plano grátis, a gente tem uma quantia X de horas por mês, é uma quantia bem elevada, né? Salvo engano, são 2.000 horas de execução por mês, né? Então é o suficiente para
praticamente todos os projetos pequenos e estudo, né? Quando você partir para um nível mais empresarial, aí sim você teria que contratar um plano para elevar esse número ou construir teu próprio servidor, tá? Ou partir para alguma outra alternativa, tá? Então, dito isso, pessoal, esse pipeline, eu vou mostrar para vocês como ele é feito aqui no Laravel. A gente vai simular algumas situações, mas para vocês entenderem e terem como exemplo o código do nosso projeto aqui, caso um dia vocês precisem construir um workflow para rodar no GitHub Actions. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha lá no código? Então, pessoal, eu estou inicialmente aqui com o nosso projeto do GitHub aberto para vocês observarem uma coisa, né? Eu tenho o projeto da aula anterior aqui já feito o merge, né? Deixa eu até mudar para o branch dessa aula, né? Então, aqui o que a gente vai observar, pessoal? Eu tenho uma pasta nova aqui, ó, chamada .github workflows, tá? Todos os nossos workflows de pipelines que a gente queira rodar ou actions que a gente queira rodar, né, dessa aba actions do GitHub, eles vão ficar aqui dentro. Essa pasta .github ela pode ter várias outras coisas, tá? Então, depois vocês podem dar uma explorada ali, como templates de PR, por exemplo, para criar aquelas pull requests todas padronizadas, né? Então, dá para fazer bastante coisa aqui de automações e coisas que vão rodar no GitHub, que não diz respeito ao teu projeto em específico, tá? Esses workflows, inclusive, se a gente olhar aqui, né, eu chamei de ci.yaml, né, aqui no nosso projeto ele está aqui, né, a gente pode até observar por aqui, que fica um pouco maior a fonte, né, ele não é uma sintaxe do Laravel, né, não tem nada a ver com o Laravel e com o PHP em si, tá? Ele vai sim executar o Laravel para poder rodar os testes, mas saibam que a sintaxe que vocês têm que pesquisar para construir esses workflows é a sintaxe do GitHub Actions, tá? E essa sintaxe você vai encontrar aí na própria documentação do Git ou na internet, referência para qualquer framework ou qualquer tecnologia que você for trabalhar, né? Seja PHP, ou Node, qualquer outra coisa, você sempre vai encontrar workflows nesse mesmo padrão. E a gente já vai dar uma explorada aqui para entender um pouco como que ele é feito e o que que ele faz, tá? Vamos mostrar o código aqui primeiro, depois a gente explora essa aba de Actions aqui para a gente ver os resultados lá. Então, pessoal, de início, o que que o nosso pipeline ele precisa ter, né? Então, eu estou chamando de pipeline o nosso workflow, né? Então, eu construí um pipeline aqui dentro, né? Com várias ações sendo executadas em sequência. Ele tem os triggers que vão disparar essa action, né? Então, quando ela deve ser executada. Então, eu coloquei duas condições aqui. Quando eu fizer push, ou seja, quando eu fizer um novo commit e mandar para o Git lá no branch EAD módulo 14, que eu até vou renomear para essa aula aqui para a gente explorar, né? Então, eu vou colocar aqui aula 14, né? Só para a gente ter um branch novo lá para a gente começar a trabalhar e ver os resultados, né? E ele também tem um trigger que dispara quando eu fizer pull requests para main, né? Então esse daqui é um recurso que eu acho bastante interessante. Quando você abrir uma pull request, dispara o pipeline de testes, né? A cada push em todos os branches, eu não acho tão interessante, né? Porque você vai estar consumindo muito recurso e às vezes é só um commit de fix que não mudou nada, não alterou teste, não alterou funcionalidade nem nada, né? Então, não sei se isso faz tanto sentido rodar em todos os branches, né? Por consumo de recursos mesmo, como eu falei para vocês. Eu tenho um limite de horas mensal lá para rodar. Então, quando você abrir uma pull request, se você estiver trabalhando com aquele conceito de fazer sempre pull requests e não commitar direto na main, o teu pipeline vai rodar. Então você vai saber se a tua PR está quebrando alguma coisa ou não. Tá? Então esse daqui eu acho essencial. Esse daqui, pessoal, é mais a título de demonstração aqui para essa aula, porque a gente pode simplesmente fazer um commit e ver o pipeline rodando. Tá? Mas saibam que também dá para usar. Se for o caso, você pode aplicar isso daí. Tá? O que que a gente tem dentro do nosso pipeline aqui? Nós temos várias jobs. Essas jobs, elas rodam um pequeno bloco do nosso pipeline todo. Então, eu começo ele com os testes mais leves que eu tenho para rodar. São os testes unitários, aqueles testes que não dependem do banco de dados, não dependem de ter o sistema rodando, nem nada disso. Então, eles são muito leves e rápidos. Vocês vão ver que eles são bem mais rápidos de rodar, né? Eu vou rodar ele da última versão do Ubuntu, né? Então, isso aqui é um padrão também. Vocês vão encontrar, às vezes, versões específicas de algum sistema operacional, mas via de regra,
eu, pelo menos, rodo sempre no Ubuntu, porque os meus servidores sempre são Ubuntu Server, né? Então, para mim faz bastante sentido isso e vocês vão encontrar muita gente fazendo igual, tá? Nós podemos ter um env diferente para rodar exclusivamente durante os testes, né? Vocês já vão ver aqui que nós temos uma etapa que ele simplesmente copia o .env de exemplo aqui para poder rodar, mas eu posso definir overrides desse env, né? Então isso é bem interessante. Ele pode importar outras actions para rodar dentro do teu pipeline. Então, no nosso caso aqui, imagine que eu estou com uma máquina virtual Ubuntu zerada, não tem nada lá dentro. Eu preciso baixar o meu projeto lá dentro para depois começar a fazer o setup para rodar os testes, né? Ele tem uma própria action do GitHub que é o checkout. Então ele vai pegar o próprio repositório onde você está e já vai clonar ele ali para dentro, vai fazer o checkout para dentro desse container, basicamente, né? Dessa instância que está rodando os testes. E aí na sequência a gente já está dentro da pasta, já considera-se isso, já está dentro da pasta do projeto e você pode começar a rodar comandos para configurar tudo que precisa antes de rodar os testes, né? Então eu copio o .env, eu instalo as dependências lá do Composer, gera a chave da aplicação, né, aquela API key, a app key, e por fim eu rodo o Artisan da mesma forma como eu rodaria local, tá? Só que tudo isso são comandos que a Action está recebendo para executar, beleza? Isso para rodar testes unitários. Os testes de feature não mudam muito. Vocês vão ver que os passos são praticamente os mesmos aqui, né? A única diferença é que eu estou escolhendo a test suite de feature, né? Então eu tenho duas suítes de testes aqui que vêm por padrão e a terceira que é a de browser, que a gente cria ela quando está trabalhando com Dusk, né? Então essas duas suítes aqui eu só separei em duas etapas aqui a título de demonstração para vocês, mas vocês poderiam simplesmente remover isso que ele rodaria todos os testes unitários e de feature, tá? Eu gosto de fazer isso pelo seguinte motivo. Esse cara aqui é mais leve, ele roda mais rápido. Se tiver algum erro no teu código, que seja um erro que um teste unitário consegue descobrir, ele já quebra na hora. Ele aborta todo o resto do pipeline para frente. Então vocês vão ver que nessa segunda action aqui, nessa segunda job, eu tenho uma dependência. Então ela precisa que os testes unitários estejam rodados certinho para depois rodar os de feature, porque eles são um pouco mais pesados e tal, né? Vão demorar um pouco mais. Então se já existia um erro no teste unitário, na minha cabeça não faz sentido eu rodar o teste mais pesado. Resolve aquele para depois resolver os outros, né? E por fim, nós temos aqui os testes de browser, os testes do Dusk. Eles sim são um pouco mais trabalhosos, porque nós temos umas etapas a mais aqui para rodar, né? Que efetivamente eu tenho que estar com o sistema no ar, rodando, para poder fazer os testes, né? Então ele roda o sistema e em paralelo ele starta um comando para rodar os testes de browser, como a gente já viu lá no módulo que tratava disso, né? Então a diferença é que eu também deixei ele como dependente do unit tests. Vocês vão ver lá que ele monta o pipelinezinho bem legalzinho lá no GitHub. Então uma vez que o teste unitário rodou certo, ele dispara os outros dois para rodar em paralelo, porque daí são coisas independentes, né? Um está testando rotas e outro está testando o browser, né? E isso pode rodar em paralelo. Então mas a título de demonstração também de como vocês podem estruturar isso para rodar várias etapas dentro de um pipeline só, tá? Notem que ele tem mais etapas, né? Ele é um pipeline mais longo, ele tem mais comandos aqui, é uma job mais longa, perdão, tá? Então o que a gente faz aqui? Toda a instalação de dependências é tudo igual, só que eu tenho também as dependências do Node que ele precisa instalar, né? E também ele precisa fazer a build do Node para poder rodar, né? Aí logo na sequência, pessoal, ele tem os comandos do próprio Dusk aqui, tá? E isso daqui, pessoal, vem da documentação. Eu estou puxando lá da parte do Dusk, né? Se a gente olhar a parte de testes, ele tem aqui o Browser Tests, ele tem vários... o Travis também é uma tecnologia que eu esqueci de citar, né? Um outro tipo de pipeline que faz a mesma coisa, né? Tem vários, né? Então, ele tem aqui a Action para o GitHub, eu só modifiquei um pouco ela, porque esse daqui ele está trabalhando com MySQL e o nosso projeto é SQLite, então ele é um pouco mais fácil de configurar no SQLite, né? Então ele é mais simples, né?
Eu tenho até um comando aqui, ó, que ele cria a database de testes, né? Então só faz um touch no arquivo lá, só para ele criar o arquivo e está tudo resolvido. Já lá o exemplo que tem na documentação com SQLite é um pouco mais trabalhoso, né? Inclusive ele exige algumas coisas a mais para poder rodar, tá? Feito isso, pessoal, ele configura tudo o que precisa para rodar o Dusk e aí ele roda o mesmo comando que a gente rodaria localmente, que é o PHP Artisan Dusk, e ele roda tudo. Tem algumas coisas que são particulares do Dusk, que são bem interessantes que a gente viu lá na aula de testes de browser. Questão dos screenshots, por exemplo. É legal eu poder ver o print das coisas que falharam, para ver como que a tela estava naquele momento e por que falhou, né? Então, ele tem aqui uma série de comandos para fazer o upload desses screenshots, porque eu estou rodando lá no servidor do GitHub e uma vez que a action termina, ele mata aquela instância, né? Então, acaba, encerrou. Aí ele faz o upload disso para dentro do relatório de erros da action. Aí a gente consegue baixar essas screenshots e ver o que aconteceu. Ele também faz aqui o upload dos logs de console, né? Fico lá na pasta testes browser console. Quando ele gera logs, eles vêm parar aqui. Então a gente pode inspecionar isso caso o nosso pipeline falhe por algum motivo, a gente consegue inspecionar. Tá? Então a action ela é construída basicamente dessa forma. Eu dou algumas diretrizes iniciais, como nome, dependências, em que sistema operacional eu vou rodar, depois um env e aí os passos que eu quero rodar. Cada passo ele vai ter um nome e o comando. Tá? Vai ser mais ou menos esse padrão que vocês vão seguir. E sempre vocês vão encontrar exemplos. Estou trabalhando hoje com Next.js, quero montar um CI para isso. Procura lá o Workflow de Next.js. Na própria Vercel, lá você vai ter o exemplo que a própria distribuidora do framework já disponibilizou. Estou trabalhando com outra coisa, sei lá, com Java, com alguma coisa. Tudo isso vai ter lá com os comandos para você instalar o Java e rodar os pipelines de acordo com a suite de testes daquela tecnologia. Tá? Então, não tem muito segredo. E um detalhe que é bastante importante. Como que testa isso quando eu estou escrevendo o meu pipeline? Sobe um commit, do jeito que a gente vai fazer aqui. Então, você cria um branch temporário lá e vai subindo o commit, né? Eu desconheço, pelo menos no GitHub, uma forma fácil de testar isso, a não ser subindo commits lá. Então, você já testa ele direto lá na fonte para ver como é que é. Beleza? Então, vamos só modificar um pouco aqui, só criar outro branch aqui para a gente poder começar a testar e vocês verem esse pipeline rodando direitinho, né? Então, eu modifiquei o nome dele aqui para aula 14. Deixa eu salvar isso aqui. Vou fazer um checkout "-b aula 14 para a gente criar esse novo branch localmente, né? E agora a gente pode sim enviar isso lá para cima e começar a inspecionar a execução dos testes. Então vou fazer aqui, pessoal, se eu dar um git status aqui, né, ele vai estar modificado, porque eu modifiquei esse nome aqui, né? Só vou fazer um git commit. Eu tenho um atalho aqui, né, que é o GC, mas eu vou utilizar direto. Eu vou colocar aqui test pipeline. Então, assim, essa é a ideia que eu dou para vocês quando vocês estiverem construindo o pipeline e tal, né? Então, vocês vão criar um branch temporário ali e fazer um commit de testes para cada vez que algo mudar, né? Então, git push origin aula 14. Show. Ele enviou aqui, né? Tem alguns avisos aqui, mas são de dependências do Dependabot, então não é nada que a gente precisa se preocupar nesta aula, né? Claro, se fosse um projeto real, é bom você sempre dar uma olhadinha nisso para atualizar, né? Aí vamos lá na aba de Actions, para a gente dar uma olhada como que isso está executando. Reparem que ele já disparou o pipeline, ó, já está rodando aqui. Ó. Por quê? Porque ele está configurado para cada push, ou seja, cada commit e push que eu fizer neste branch, dispara o pipeline, não somente em pull requests. Tá? Então ele está rodando aqui. Ó. Vamos abrir lá. Vocês vão ver que ele monta o pipeline, aqui ó, os testes unitários, eles rodaram em 14 segundos, rodou bem rapidinho aqui, né? Ele demora um pouquinho a primeira vez para baixar as dependências e tal, né? Mas dali para frente ele é mais rápido, inclusive o feature test rodou mais rápido que esse, né? Provavelmente porque já tinha coisas em cache lá, né? Se a gente abrir aqui, ele dá para inspecionar o que aconteceu durante esse pipeline, né? Então, reparem que ele tem várias etapas aqui, ó, desde o setup da job lá, né? Que ele vai alocar recursos no GitHub para poder rodar teu projeto, né? Legal isso daqui que apareceu, né? A gente não usa nesse projeto, mas saibam que
eu posso sim criar secrets aqui no meu projeto e ler eles na GitHub Action. Então imagine que você tem algumas chaves de criptografia ou algo que precisa ser compartilhado. Tipo, imagine que você tem um pipeline desses que não é para CI, ele é para CD, que é o Continuous Delivery, que é para fazer o deploy automático. Você vai precisar das credenciais do servidor, né? Ou um SSH, ou credenciais, às vezes, para fazer push em algum endpoint que faz deploy, tipo no CapHover, ou alguma plataforma desse tipo. Então, você vai ter os secrets que não podem ficar no teu projeto, porque são secrets de deploy, né? Então você pode cadastrar ele aqui na aba Settings, você vai lá em Secrets, daí tem a parte de GitHub Actions lá. Você pode colocar secrets lá dentro, ler eles dentro da Action, rodar tudo, compilar teu projeto e fazer o deploy a partir daqui, automático, tá? A gente vai ter outra aula para falar sobre isso, que é o próximo módulo, mas saibam que dá para fazer, tá? Aí, checkout, que ele clona teu projeto, e você pode inspecionar todos os logs aqui, se você quiser entender bem certinho o que ele fez, tá? O que interessa para nós aqui, ó, essa etapa que eu chamei de Run Unit Tests. Olha só, ele rodou todos os testes unitários aqui do Laravel, exatamente como a gente rodaria local, tá? E se a gente voltar ao pipeline aqui, ó, vocês vão ver que esse cara é base para os outros, né? Então ele criou esse desenho, ele monta automático isso aqui, tá? Então, uma vez que rodou certo os testes unitários, ele roda também os testes de feature, estão aqui, né? Todos os testes de feature executando, e depois ele rodou os testes de browser aqui também, né? Como ele não falhou, ele não subiu nenhuma screenshot e nenhum log, né? Então isso está aqui no if, ó, tá aqui embaixo, ó. Se falhar, sobe as screenshots, se falhar, sobe o console log. Por que isso? Porque eu não fico desperdiçando espaço e tempo de processamento e tudo mais quando deu tudo certo, né? Se deu tudo certo, show, que bom, beleza, tá tudo certo, né? O pipeline simplesmente rodou até o final e a tua action tá com um checkzinho lá que deu tudo certo. Se falhar, que é o que a gente vai fazer agora, aí sim é interessante que a gente veja o que falhou, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiramente quebrar um dos nossos testes unitários aqui, ó. Deixa eu pegar qualquer um deles aqui, ó. User Attendance, por exemplo. Então, esse teste aqui em específico, ele cria 3 atendimentos e depois faz um assert count para ver se era 3 mesmo. Então, eu vou mudar para 1 aqui, ó, né? Vou fazer um commit de testes aqui também, né? Eu estou subindo commits todos iguais aqui só para testar, tá? Mas isso seria, imagine um caso real, você estaria fazendo commits da feature que você programou. Fazer um push. Ele vai levar alguns segundos também para rodar. Você sempre volta aqui na aba de Actions, que vai estar em ordem aqui tudo que você executou. Inclusive aqui eu tenho o primeiro deles, que foi a execução do experimental que eu fiz lá para construir o conteúdo da aula. Então ele está rodando aqui os testes unitários. Está instalando as dependências do Composer. E aqui já falhou um teste, tá? Então olha só, deixa eu só diminuir tudo isso daqui. Ó, ele falhou aqui, ó, Run Unit Tests, falhou o User Attendance Test com o mesmo erro que daria lá no Laravel. Ele estava procurando o número 3 e encontrou 1, né? Então falhou. Notem como isso é poderoso. Eu, como programador, eu não preciso... Claro, é interessante que eu rode os testes manualmente para garantir que eu não quebrei nada. Mas imagina um sistema muito grande, com milhares de testes e tal, você não vai fazer um commit e testar tudo de volta, né? Então isso daqui te salva de, poxa, quebrei alguma coisa sem querer de um negócio lá do outro lado do sistema que eu não imaginava que precisava retornar boolean e retornei número, sei lá, algo nesse sentido, né? E isso daqui te avisa, né? Então, inclusive, isso aqui manda e-mails, né? Se eu pegar meu celular aqui, ele deve estar chegando e-mails de PS, chegou agora aqui, ó, de run failed, né? Ele avisa, ele manda um e-mail que falhou uma das execuções de action. Então, assim, ele te salva mesmo. É bem interessante esse tipo de coisa. Vamos ver aqui o nosso sumário. Ó, reparem que ele não rodou os de feature e os de browser, porque já tem coisa quebrada nos testes unitários. Isso por causa daquela dependência que a gente criou aqui no needs. Esse cara aqui, ó.
Tá? Então isso daqui cria o pipeline encadeado lá, beleza? É mais a título de vocês saberem que dá para fazer, tá? Não necessariamente, eu poderia disparar os três em paralelo se quisesse. Só que concordam que não faz sentido, né? Eu tentar rodar os de browser se já tem coisa quebrada no teste unitário, né? Pelo menos para mim não faz sentido nesse projeto aqui. Talvez em algum outro cenário isso possa ser útil. Beleza? Deixa eu só voltar aqui então, salvar ele, que os testes unitários voltaram a funcionar. Agora vamos quebrar um teste de browser. O de feature não vai mudar muito, vai ser praticamente igual, né? Se quebrou um, ele vai mostrar o log lá e qual qual o teste quebrou, exatamente da mesma forma que você rodaria local, né? Vamos lá nos testes de browser para a gente quebrar algum e ver o que ele gera lá com os uploads e tudo mais. Então deixa eu achar um dos testes aqui, pode ser o create attendance. Deixa eu ver aqui. O que a gente poderia fazer para quebrar aqui? Ele faz o login, visita, faz uma cert-c, tá? No final ele pressiona o botão cadastrar e ele espera que ele tenha navegado para essa rota subject/1. Eu vou trocar isso daqui para subjects. Errei, troquei o nome da rota e errei o código que eu estava construindo. Enfim, fui lá, fiz um commit, subi um push. Agora ele vai rodar os nossos testes unitários primeiro. Deixa eu voltar aqui, né? Ele sempre é uma execução nova, né? Aquela que está quebrada ficou quebrada. Aí eu estou rodando de novo aqui. Ele vai passar os testes unitários, porque eu corrigi aquele probleminha do 3 igual a 1 lá, e ele vai disparar o próximo pipeline para a gente poder inspecionar os uploads e tudo mais, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, assim que ele terminar, eu volto. Estou de volta aqui, pessoal. Então, reparem que, olha só que interessante e como é importante você ter testes mistos de tudo, né? Unitários, feature e browser. Se eu não tivesse testes de browser, eu jamais ia saber que esse redirect está falhando. Só quando algum usuário tentasse cadastrar alguma coisa e percebesse que foi para a página errada. E iria para a página errada, estaria tudo ok, o usuário simplesmente, beleza, não era essa parte que eu queria, navegar de volta para a página que ele quisesse. Mas reparem que o fluxo de navegação do usuário está errado, né? Ele não está voltando para o lugar que deveria voltar. Um teste de feature não detecta isso, tá? Não dessa forma que a gente programou, pelo menos, né? Só que o teste de browser sim, porque ele testa o fluxo inteiro e não uma rota só, né? Então, aqui a gente consegue observar várias coisas. Opa, deixa eu voltar aqui, cliquei no workflow file aqui. Primeiro, a gente pode entrar aqui no teste de browser e ver o que quebrou. Então ele estava rodando os testes do Dusk, ele fez o PHP Artisan Dusk lá, e alguns passaram, mas falhou aqui, ó, no Create Attendance Test, que é esse cara que a gente modificou para quebrar, né? Então, reparem que eu tenho exatamente a linha aqui, ó, que falhou, né? Ele testou o path, deveria ser 1, só que na verdade ele estava esperando que fosse o subject, mas chegou no subject 1, que era o exemplo correto, né, na verdade. Então notem que é bem prático isso, você vê exatamente onde as coisas quebraram, né? Você não precisa se preocupar em rodar tudo manualmente, né? Ele vai fazer esse teste para você e você pode criar isso para pull requests, como eu mostrei lá também, que aí você vai impedir de fazer merge se alguma coisa está quebrada, né? Isso é extremamente importante. Não deixa o cara fazer merge se tem teste quebrado, né? Então isso já previne do teu sistema aí quebrado para produção ou para staging ou algo nesse sentido. Beleza, pessoal? Então, obriga o programador a voltar lá, fazer mais um commit naquela PR, corrigir ela para aí sim poder fazer o merge, né? Voltando aqui no sumário, pessoal, a gente pode ver os arquivos auxiliares que ele gerou, né? Então, ele fez uma anotação aqui, né, dos testes de browser que quebraram, né? Então, ele deu um resultado negativo para esse cara e ele fez o upload tanto do console aqui, quanto dos screenshots, que eu posso clicar aqui e baixar, né? Então eu vou baixar aqui nessa pasta temporária mesmo. Deixa eu extrair aqui. Olha só, então ele está aqui, ó. Esse era o zip que ele baixou, né? E a gente pode ver todos os screenshots que foram gerados com o comando screenshot dentro do teste, né? Tipo isso aqui, né? Então o create attendance, cadê isso? Create attendance, está aqui, ó.
Era isso que o teste estava vendo no momento em que foi executado, né? Isso que o browser virtual lá estava vendo. E ele tem sempre o screenshot de falha, né? Olha só. Isso daqui é a página errada. Ele não deveria estar nessa página, ele deveria estar em outra, né? Então, quando falhou o teste, ele tirou essa captura de tela lá no navegador virtual, tá? Então você consegue ver isso, consegue ver os logs também, né? Se você baixar o arquivo de logs daqui, né? Tudo isso porque foi feito o upload aqui no final da Action, né? Então, fazendo os uploads, pelo menos no Dusk, eu acho bastante interessante, desses logs e dos screenshots, pra você ter uma ideia de mais ou menos o que estava acontecendo na tela, já que você não vê o navegador, né? Isso no caso do Dusk, né? Tem ferramentas, por exemplo, a Playwright, se escreve assim, que ela consegue até gravar vídeos do teste executando e um videozinho, olha, parou aqui, né? Então é bem interessante. O Dusk talvez faça isso, mas eu confesso que eu nunca investiguei esse detalhe aí. Mas saibam que é bem poderoso. Você consegue construir um pipeline bem rico e bem útil, né? Então, se eu aqui, por exemplo, para a gente finalizar, se eu quisesse agora fazer uma PR desse branch que a gente acabou de criar, né? Vou criar aqui uma pull request para branch main, tal, que eu colocaria uma descrição da PR, né? Faria uma pull request aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai começar a rodar. Aqui, na verdade, ele já pegou, né, o resultado que falhou antes, né? Mas, se não, ele rodaria de volta, né, para indicar, olha, não tem conflitos, você pode fazer merge, só que tá quebrado, né? Inclusive, ele tá rodando de volta aqui, né, agora. Ele pegou o resultado anterior aqui que tinha falhado e agora ele está rodando de volta a action aqui, só que pela pull request, né? Pela pull request e não pelo push que eu fiz lá do terminal, tá? Então isso é interessante, porque a tua PR, quando você volta aqui, ó, ela fica com esse xizinho, né? Fica indicando, olha, ela está quebrada, não faça merge disso porque vai dar ruim, né? Então ele está rodando aqui de volta tudo, né? Mas ele vai continuar quebrado porque a gente não corrigiu, né? Então é bastante interessante, né, pessoal? E eu espero que vocês apliquem isso também nos projetos de vocês para deixar mais íntegra a aplicação e que vocês consigam construir sistemas de uma forma um pouco mais sólida, né, com isso daqui. Esse recurso é do GitHub, mas como eu comentei, tem em todas as outras plataformas aí que vocês vão encontrar, vai ter algum recurso semelhante, tá? Talvez a sintaxe mude, provavelmente sim, né? No caso do Travis, dos outros lá, o próprio Dusk tem exemplos, né, de como montar. A sintaxe não é tão diferente, mas ela muda alguma coisa ou outra, né? E eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse recurso. Então, agora, quando vocês verem esses checkzinhos ali no GitHub, vocês já sabem como isso foi feito e para que isso serve, né? E sabem construir o de vocês também. Nesse projeto BF Social Care, então, vai ficar de exemplo. Eu vou excluir essas que estão quebradas aqui, vou deixar só a certinha lá. Fica de exemplo esse pipeline que a gente construiu para vocês poderem adaptar para os projetos de vocês aí. E saibam que não tem muito segredo. É mais encadear comandos aqui para rodar tudo da mesma forma como você rodaria localmente. Tá joia, pessoal? Então, dessa aula seria isso. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Valeu!